tentar Eu, ajudar os... eu hoje em dia tenho uma prática que passa mais por uma pré-avaliação antes do contrato de promessa compra e venda, porque depois há outra parte que é que eu desconheço ou posso desconhecer, que é qual é a condição financeira do proprietário que vende, se está bem ou se não está bem financeiramente, porque muitas vezes indo o dinheiro para o outro lado, mesmo com a cláusula resolutiva, depois a devolução do dinheiro pode não correr exatamente como nós gostaríamos que corresse. Pois pode, pois pode. Pode, sim, senhora. E por Pode, sim, isso é que eu senhora. prefiro fazer uma avaliação antes do contrato de promessa compra e venda. Podemos até fazer tudo em simultâneo, mas antes da transferência do dinheiro para o outro lado, porque assim salvaguarda toda a gente. Um que recebe não corre o risco de o negócio ter que voltar atrás e ter que devolver o dinheiro que se calhar já foi para algum lado, e quem comprou não corre o risco de ir avançar para um negócio onde não teve Quando avaliação. nós temos um cliente que já está qualificado e já tem uma pré-aprovação da nossa parte e ele vai encontrar um imóvel, nós dizemos, ok, então vamos, o processo está aprovado, vamos avançar com o imóvel, vamos fazer a avaliação. Estamos aqui a falar de 3 dias, 4 dias úteis Sim, 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 para sim. marcar o CPCV, mas já com o relatório da avaliação feito e o cliente já sabe de antemão que a partir dali são pró-formas. A avaliação já está, já confirmou o valor da compra, já não tem problemas com o banco e toca a andar. E aí até já estamos numa fase em que é pedir os direitos de preferência e marcar a escritura. Portanto, é tudo bom para toda a Exatamente. gente, na minha perspectiva. Exatamente, exatamente. É antecipar muita coisa. Pode Exatamente. ser que no futuro, apesar de já estar na lei, ainda não está a ser aplicado pelos bancos, que é uma avaliação, uma entidade acreditada, servir para vários bancos. Isso vai tirar negócio a muitas empresas que estão no mercado. Se uma der para todos, Pode acontecer isso, e tem outras implicações negativas. Vamos ver. Imagina que é feita uma avaliação, um imóvel na Rua de Arroios, 110, quarto direito. Ok? certo, Artigo matricial 1100 e tal, freguesia de Arroios, aquelas coisas todas, fração D. Muito bem. Está ali uma avaliação, vai outra, e diz que aquele imóvel, que é um T2, em Lisboa, e que vale 300 mil euros. certo. E a pessoa está a vender aquilo por 350 e diz, não, esta avaliação não presta. Então vai outra avaliadora e diz, vai carregar os dados, mas aqui já foi feita uma avaliação de 300 mil. Já não dá. Não é? Temos a parte positiva, que daria para todos os bancos, e temos a parte negativa, que é, se vier mal à primeira, esse Não há, problema não há pode... solução fácil. Exato. Ou seja, não há coisas boas na sua totalidade, que é, ok, uma avaliação dá para todos os Sim, bancos. sim, 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 sem Pode ser dúvida. uma avaliação muito má. Sem dúvida. Okay? Carlos, não temos Portanto, aqui mais nenhuma pergunta. Não sei se há alguma coisa que eu e quem esteve nos lives que não tenha perguntado, tu entendas que é importante nesta altura do campeonato de dar de informação? Há alguma coisa que não se tenha perguntado? Alguma coisa que não se tenha falado que tu entendas que é importante? eu, em termos... Não, eu acho que falei de muita coisa, acho que tudo era importante. Acho que falámos de tudo. Espero que as pessoas tenham ficado esclarecidas sobre o tema da intermediação e aquilo que pode ser importante e interessante ajudar na aquisição da casa e também na obtenção do financiamento, sendo um serviço isento de custos para o cliente, acho que é de todo algo muito interessante para ser aproveitado na sua íntegra pelos clientes, porque lá está, eles não pagam nada por isso, quem paga é o banco com quem nós temos o contato. Essa é uma parte, Carlos, e estás a pegar num ponto que para mim é importante. Eu costumo dizer aos meus clientes que nem eu nem ninguém por mim vai pedir dinheiro, seja qual for a situação, e se houver esse pedido, há de ser mais tarde o próprio banco a pedir o dinheiro para avaliação, abertura de dossiê, abertura de conta, por aí fora. Mas isso é o banco a pedir. Mas nem eu, nem ninguém ligado a mim pede dinheiro. Isto porquê? Eu reforço esta situação porque eu, desde sempre, fui falando com pessoas, e houve ali uma altura em que prevalecia muito as pessoas do Norte, em que me diziam que tiveram que pagar para ter o crédito aprovado 1.500, 3.000 euros. Eu ouvi falar em valores que alguns deles assustavam, mas em que ao pagarem, de alguma forma tinham a garantia que o banco iria fazer a aprovação do crédito, que é totalmente ilegal, primeiro de tudo, e em segundo lugar, ter a aprovação de crédito garantida, se calhar a pessoa já a tinha porque tinha condições e não porque pagou, não é? Claro, Bruno, tocaste aí num ponto interessante. Eu sei de casos aqui no Porto, no Norte, também sei de casos em Lisboa. Sim. Como eu disse no início desta live, eu já faço isto desde 2007 a nível empresarial e desde 99
por conta de outra. Sempre no crédito de habitação. Mas na parte empresarial, que é o que me diz respeito, eu, sim, ouvi muitas vezes pessoas, e conheço pessoas que cobravam dinheiro para dizer aos clientes, não, eu consigo a aprovação, levo 2.500, 1.500, o que for. Okay? Na altura não existia a figura de intermediação de crédito. Certo. Também ressalvar que existem dois tipos de intermediários de crédito. Existe o intermediário de crédito a título vinculado, o intermediário de crédito vinculado, e o intermediário de crédito a título acessório. Okay? O intermediário de crédito vinculado, que é o que eu sou, a empresa é intermediário de crédito vinculado, significa que tem contratos de vinculação com os bancos. Uma das nossas obrigações é não cobrarmos qualquer dinheiro ao cliente. Está proibido. Okay? E se o fizermos e formos apanhados, perdemos a nossa licença. Okay? Isto é um tema sério e incorremos em coimas altíssimas. Isto é um tema que nem pode ser tema para nós. Os intermediários de crédito não vinculados, há os títulos acessórios e há os não vinculados também. Os não vinculados não recebem dos bancos, mas podem cobrar aos clientes. Isto é um mercado que funciona muito lá fora. Lá fora, os clientes pagam ao intermediário de crédito para lhes tratar do crédito de habitação. É um facto. Aqui em Portugal não existe esse hábito. Mas o que tu disseste aconteceu muito antes de 2018. Eram situações que eram conhecidas. Eles faziam-se a análise normal. Sabiam que tinham o crédito aprovado em algum banco, depois tinham falado, falava-se diretamente e tal, mexia-se para aqui, mexia-se para lá. E sim, havia pessoas que eram um bocado, eu vou-lhe chamar o termo correto, para não estarmos aqui com rodeios, eram artistas. Isto é para ser muito tranquilo a chamar os nomes, vou-lhe chamar artistas. Podia ser pior. É muito pior do que isso. Okay? É muito pior do que isso. Muitas das vezes havia falsificação de documentação financeira dos clientes, como recibos de vencimento, extratos bancários, que existe atualmente outra vez. Nós somos sorbados, diria eu, com processos falsos, okay? Com dados falsos, com dados financeiros dos clientes falsos, e nós temos de ter cuidado porque nós estamos a fazer a ponte com o banco. E isso implica o nosso nome. Se nós enviarmos um processo que nós não conseguimos detectar a falsidade da documentação, nós podemos ser chamados à atenção e perdemos a licença também por causa disso, se for reiterado e se provar tivemos dolo na ação. Claro. Isto por parte dos mutuantes. E existem redes, a nível nacional, que estão a utilizar dados de clientes para fazerem créditos. E atenção, está cada vez mais refinado, que ao olho nu nós não conseguimos distinguir o que é verdadeiro do que é falso. É claro que depois há nuances, pequenas nuances, como não vou aqui dizer, porque senão vou estar a dar ouro ao bandido. Mas há nuances que nós de vez em quando conseguimos detectar, mas não é fácil. E estamos sujeitos a sermos vítimas de falsificação e encaminhar documentação falsa para um banco, para um cliente que quer comprar uma casa.